We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. You got any friends in and around there, why, that you want to write to or something, would be glad to have them out. Se você tiver amigos aí na redondeza, ora, aos quais você queira escrever ou algo assim, para nós seria um prazer tê-los aí. And just tell them about the meetings coming up. E diga-lhes sobre o encontro que se aproxima. And the Life Tabernacle, if anybody's ever been there with Brother Moore, he's a wonderful man. E o Tabernáculo Vida, se alguém já esteve aí com o irmão Murray, ele é um homem muito bom. And there's a wonderful bunch of people, those old Southerners, you just can't hardly beat them. E tem uma gente muito boa. Esse velho pessoal do Sul quase não se consegue melhor do que eles. And so the Life Tabernacle, anyone around Shreveport can tell you where it's at. E assim o Tabernáculo Vida, qualquer um ali por Shreveport pode dizer-lhe onde fica. Shreveport's about 200,000 people, and it's a nice city and plenty of accommodations. Shreveport tem umas 200.000 pessoas e é uma boa cidade e bastante lugar para hospedar-se, de modo que... And the tabernacle is a large tabernacle, very large tabernacle. E o tabernáculo é um tabernáculo grande, tabernáculo muito grande. It's got upstairs and balconies and main floors and then a floor beyond that, and there's just plenty of room. Tem o andar de cima e galerias e piso principal, e então um piso além disso, e tem bastante lugar. And right straight across from the city auditorium, it seats 5,000. Just it's like crossing the street here to the city auditorium. E logo do outro lado do auditório municipal, que acomoda 5.000 justamente, é justamente como atravessar a rua aqui até o auditório municipal. And Reverend Jack T. Moore are either the Life Tabernacle at Shreveport, Louisiana. E o Reverend Jack T. Murray, ou seja, o Tabernáculo Vida em Shreveport, Louisiana. That begins on the 22nd, Thursday through Sunday. Que começa dia 22, isso será de quinta a domingo. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 4 days instead of 5, I'm sorry. Quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias em vez de 5. Desculpe-me. That'd be the 22nd, 23rd, 24th, and 25th. I think that's the way it is, of November. Será dias 22, 23, 24, 25. Acho que é assim, de novembro. And then we'll find out then what we've done about the church here, to find out how the church has progressed about getting its building. Então ficaremos sabendo então quanto ao que fizemos com respeito à igreja aqui, para sabermos como a igreja tem progredido com respeito a seguir seu prédio. The contractors tell us they can put enough men on it, for about 10 days they can almost have it so we can go under it, see, right quick. Os empreiteiros nos dizem que podem pôr bastante homens para trabalhar nela, a ponto de quase poderem aprontá-la em mais ou menos 10 dias para entrarmos nela. Está vendo? Bem rápido. And they're just waiting for the city to sign. E só estão esperando a cidade assinar. You know, and we have to have so much parking space and so much this, and it's a bunch of red tape to get into to start building anything. Você sabe, temos que ter um tanto de estacionamento e tanto disto, e que coisa, envolve-se num monte de burocracia para começar a construir qualquer coisa. But I would like to get to the church before I get back to the field again. Mas eu gostaria de ir para a igreja antes de voltar ao campo outra vez. Now, I got a call to Tanganyika, Uganda,
And through there, Joseph has the meeting set up to begin in February. Eu tenho um chamado a Tanganyika, Uganda, e por ali Joseph está com as reuniões marcadas para começar em fevereiro. And yesterday, when I come in, there's some brothers and sisters, Toms, and them from overseas had come in. E ontem, quando cheguei, tinha alguns irmãos e a irmã Tons e os do exterior tinham vindo e tinham And I have found a note laying on my door, or an invitation from an association down in South Africa. achei uma nota que se encontrava na minha porta, ou um convite de uma associação lá da África do Sul. So I'm writing into them to find out just what can be done. Por isso vou escrever-lhes para descobrir justamente o que se pode fazer. Maybe while I'm that far, I can drop on down in South Africa, maybe in the last part of February and March, along in that time. Talvez enquanto eu estiver já a essa distância, possa chegar até a África do Sul, talvez no fim de fevereiro e março, e no decorrer dessa ocasião. And we hope to get the church up so I can get these church ages in before the winter sets in, if possible. E esperamos levantar a igreja para que eu possa trazer estas eras da igreja antes do inverno começar e, se possível. If it don't, or when I have to come back from over there, if the Lord Jesus tarries. Se não for, ou quando estiver que voltar de lá, se o Senhor Jesus tardar. I was listening yesterday when I was taking, I believe it was the day before yesterday, of a tape. Eu estava ouvindo ontem, quando eu estava tomando, creio que foi anteontem, de uma fita. I thought I heard it playing out here this morning. Pensei que a ouvi tocando aqui hoje de manhã. Some little southern brother had, his mother had come into the meeting. She had a malignancy on her breast, and she was shattered to death. Certo irmãozinho do sul a mãe dele tinha vindo à reunião. Ela tinha, não, uma malignidade no seio e uma sombra cobria para a morte. And the Holy Spirit, in one of the recent meetings at Southern Pines, I believe it was, or somewhere, told her, said about her malignancy and who she was and where she come from. E o Espírito Santo, em uma das recentes reuniões de Southern Pines, creio que foi, ou algum lugar assim, disse a respeito da sua malignidade, quem era ela e de onde tinha vindo. She said she had a boy that was a backslider and he was going to have an accident and be for manslaughter and a whole lot of things like that. E disse que ela tinha um filho desviado e que seria acidentado e seria acusado de homicídio involuntário e uma porção de coisas assim. And this fella, it all happened just the way. E este rapaz, tudo aconteceu justamente do modo. In her malignant cancer, or malignant growth rather, left her. E seu câncer maligno, ou tumor maligno, melhor dizendo, saiu dela. Which is malignant growth is a cancer, you know. Que é tumor maligno, é câncer, você sabe. So then it left her, and the boy was up for manslaughter and everything just the way the Holy Spirit said it. Então isso saiu dela. E o rapaz esteve em julgamento por homicídio involuntário e tudo justamente do modo que o Espírito Santo disse. And he was led to Christ, back again. E ele foi levado a Cristo de volta. And he made a tape of it, and I heard it playing. E ele gravou uma fita sobre isso. E eu a ouvi tocando. Did you enjoy that little old southern talk? Vocês gostaram dessa palestra sulina? Said down here in North Carolina, or he said. Disse, aqui na Carolina do Norte, e disse, Oh, I just love that, them old southern people. oh, eu gosto demais disso, dessa gente sulina. And the Lord just blessed him on it. E ele disse, o Senhor o abençoou nisso.
said, I know you say you don't preach doctrine, Brother Branham, only to your congregation. He said, we're part of your congregation. Disse, sei que disse não pregar doutrina, irmão Branham, só para a sua congregação. Disse, somos parte da sua congregação. Ah. So that was right cute in him to say that. Assim que foi engraçado ele dizer isso. And now, there is a picture, I think maybe it's on the bulletin board this morning. E agora tem uma foto, acho que talvez esteja no quadro de avisos esta manhã. If it's not, Billy will put it on there. Se não estiver, Billy a colocará ali. Many times it's been said, when I first started speaking, that they said, you just imagine, Brother Branham, that you see that light, light. Muitas vezes foi dito no princípio, quando comecei a falar, que diziam, o senhor só imagina, irmão Branham, que vê essa luz. There's probably hardly, there might be some left here, the old timers that remembers back before the pictures was ever taken of it. Provavelmente quase não. Talvez restem alguns aqui, o pessoal do tempo antigo que se lembrem antes das fotos dele terem sido tiradas. Is there any here that remembers me saying that way long time ago? Tem alguém aqui que se lembre de eu dizer isso faz muito tempo atrás? Look, just about 4 or 5 hands. Sister Spencer here, and Sister Slaughter, and brother here, and brother over there. Olhem, só umas 4 ou 5 mãos. A irmã Spencer aqui, e o irmão e a irmã Salter, e o irmão aqui, e o irmão lá. It's just about 5 or 6 of the old timers left. Só restam 5 ou 6 do pessoal do tempo antigo. Now, after a while, the mechanical eye of that camera caught that picture. Pois agora, depois de um tempo, o olho mecânico daquela máquina captou essa foto. So it went to Washington, D.C., and went through the examiners and come back, not double exposure, nothing. Então foi para Washington, D.C., e passou por examinadores e voltou. E não houve exposição dupla ou nada. It said the light struck the lens. Disse, a luz chegou à lente. That's George J. Lacey. You got his name signed. Esse foi George J. Lacey. Vocês têm o nome dele assinado, hein? Estão vendo? Well, then, many times you hear look out and say, there is a dark shadow over this person. It's shadowed to death. Pois então, muitas vezes se ouve, olha e vê, tem uma nuvem escura sobre esta pessoa. Uma sombra o cobre para a morte. How many's heard me say it many times, see? Many times. Quantos já me ouviram dizer isso muitas vezes? Está vendo? Muitas vezes. Well, it happened to be that the camera caught that. Ora, aconteceu que a máquina captou isso. And so we got that here. E assim temos isso aqui. A lady that come to a sister and had told her in the meeting in Carolina, where we had such a wonderful meeting at Southern Pines. Uma senhora que procurou uma irmã e havia lhe contado na reunião na Carolina, onde tivemos uma reunião tão maravilhosa em Sulphur Pines. And there, the lady was dying with cancer on both breasts. E aí a senhora estava moribunda com câncer em ambos os seios. And the doctors had give her up to die. E os médicos a tinham desenganado. And the lady just reached down and took her picture, just as I told her who she was and where she come from. E a senhora pegou e tirou a foto dela justo quando eu disse quem era ela e de onde era. And I said, there is a dark shadow over you. You're shadowed to death. E eu disse, tem uma sombra escura sobre a senhora. A sombra cobre para a morte. And the lady just snaps the picture of this, and there it is on the mechanical eye of the camera, gets the shadow of death. E aquela senhora simplesmente tirou a foto disto. E aí está.
o olho mecânico da máquina pegou a sombra da morte. Have any of y'all seen the Ten Commandments and saw the death angel, how it swept in that dark, gloomy looking shadow? It's on this picture. Tem alguém de vocês, todos vocês, que já viu os 10 mandamentos e viu o anjo da morte como passou aquela sombra escura de parecer sombrio? Isso está nesta foto. And I think it's on the bulletin board now. If it's not, Billy can hear me while have him put it on the bulletin board. E acho que está no quadro de avisos agora. Se não estiver, Billy pode me ouvir. Ora, peçam para que ele colocá-la no quadro de avisos. And it's got the arrow pointing to the person, E tem uma seta apontando para a pessoa. and the person, the shadow left the woman and was miraculously healed. E a pessoa, a sombra deixou a mulher e foi milagrosamente curada. But there is like a hood of dark smoke gathered around and hooded over the lady and hanging off on that cancer, like a Mas há como que um capuz de fumaça escura em volta e formando um capuz sobre a essa senhora e dependurada naquele câncer assim, coming from that. Of course, that's the shadow where death is pouring in from the cancer. procedendo disso. Claro que isso é a sombra onde a morte está sendo derramada dentro dela, procedendo do câncer. Well, no matter how much you try to tell people truth, there's somebody going to be suspicious that it isn't truth. Bem, não importa o quanto procure se contar a verdade para as pessoas. Tem alguém que vai ficar desconfiado de que não é a verdade. And if you always tell the truth, then you know you're right. E se você sempre conta a verdade, então você sabe que está certo. I have a friend that's a rancher up in the west, Tem um amigo que é um fazendeiro no oeste. and the conservation paid about $4,000 for a snowmobile to count the herd of elk that was left back over off the Troublesome Valley. E a conservação pagou cerca de $4.000 por um carrinho para a neve, e a fim de contar a manada de alce que sobrou perto do vale Trosbleson. Mr. Jeffries, who sat here in the church, led him to Christ, a complete infidel. E o senhor Jeff Reis, que encontrava-se aqui na igreja, eu levei a Cristo, um infiel total. And you've heard me tell the story of us riding together. E vocês já ouviram me contar a história de andarmos juntos a cavalo. He didn't believe in nothing but the ethics of Darwin, and that baby born was nonsense. E ele não cria que em nada senão nas éticas de Darwin. E aquele bebê nascido de virgem era bobagem. And we camped the other night right where he accepted Christ. E acampamos a outra noite bem onde ele aceitou a Cristo. And so then this man told him, he said, now, you don't have to buy that automobile, that snowmobile. He said, I'll tell you exactly how many elk's up there. E de sorte que este homem ele disse, agora você não precisa comprar esse automóvel, esse carrinho para neve. Disse, eu lhe direi exatamente quantos alces estão lá. Said he's 19. Disse, tem 19. Said there was 21 and I killed 2 of them. Disse, havia 21 e eu matei 2. And he's talking to the game warden. You're not supposed to kill but one. E ele estava falando com o guarda florestal. Não é para se matar mais do que um. So he said, there was 21 and I killed 2 of them, leaves 19. Então ele disse, havia 21 e matei 2. Resta 19. And he said, yes, Jeff, I know you killed 2 of them. E ele disse, sim, Jeff, sei que você matou 2. He said, I did. Ele disse, matei. Well, they took the snowmobile, went up there, and there's 19 head of elk. Pois pegaram um carrinho para a neve, foram para lá, e havia 19 cabeças de alce. He said, Billy, just tell a man the truth. He won't believe it. Ele disse, Billy só diz a verdade a um homem, e ele não acredita. So that's just about the way it is.
de modo que é mais ou menos assim mesmo. You can tell people the truth, and yet there's been so much misunderstanding and lying about things until they don't believe that you're telling the truth when you're telling them the truth, you see. Pode-se contar a verdade às pessoas e, no entanto, elas têm havido tanto equívoco e mentira a respeito das coisas a ponto de não crerem que você está falando a verdade quando está falando a verdade. Você está vendo? But we're so thankful that we have a Heavenly Father who confirms that truth with a confirmation. Amen. It's truth. Mas estamos tão agradecidos por termos um Pai Celestial que confirma essa verdade com uma confirmação. É verdade. So then, if this shall be my last day on earth, even the scientific research and proofs has proved that I have told the truth about these things. De sorte que, se este for meu último dia na Terra, ou até a pesquisa científica e provas têm provado que eu tenho dito a verdade quanto a essas coisas. That's right, it's true. Isso mesmo, é verdade. So it'll probably be on the bulletin board. Então provavelmente estará no quadro de avisos. Billy, are you in the room there? You got it in your hand? The picture? Billy, você está ali na sala, você está com ela na mão, a foto? If you have, well, bring it out here and then you can set it up here and they probably stick. E se estiver, pois traga aqui, e então pode colocá-la aqui, e eles provavelmente poderão vê-la. Well, I don't know, there'd be a light on the board. Pois não sei, terá luz no quadro. And here is the picture right here. E aqui está a foto aqui mesmo. I guess you can't see it, but right here you can see that hooded shadow of death over that woman's head. Calculo que não consigam vê-la, mas aqui mesmo pode-se ver aquela sombra da morte em forma de capuz sobre a cabeça dessa mulher. And here is the write-up about it back here where the lady took the picture and to see if it actually showed, and there it is on there. E aqui está o que foi escrito sobre isso aqui atrás, onde aquela senhora tirou a foto e para ver se na realidade apareceria. E aí está aí em cima. It's a hooded shadow of death. É uma sombra da morte em forma de capuz. Está vendo ali sobre aquela? You've seen it, I guess, Brother Neville. You've seen it. Calculo que já viu, irmão Neville. So Billy will probably put it on the bulletin board, if you will. Então Billy provavelmente a colocará no quadro de avisos, fazendo o favor. Billy, come get it and take it around the front and put it on the board so everybody can see it as they go out. Billy virá pegá-la e a levará para a frente e a colocará no quadro para que todos possam vê-la ao saírem. Him or Doc, either one. Ele ou Doc, tanto um como o outro. Now, I thought maybe it could show plain enough that you could see it, but there's too much dark for that type of picture. Agora achei que talvez pudesse aparecer claro o suficiente para vocês verem, mas tem muito tom escuro para esse tipo de foto. But he'll have it out there so he can see it as it goes out. Mas ele a colocará lá para poderem vê-la sair. Now, remember all the announcements. Agora lembre-se de todos os anúncios. And now, this morning, I thought maybe that we would speak a little bit on something to encourage the church. Something that would give you a more... E agora, esta manhã, pensei em talvez falar um pouquinho sobre alguma coisa para animar a igreja. Alguma coisa que eles dariam mais. What's that? Yes, Doc, if you will, it might be good. I want to use this shirt. O que disse? Sim, Doc, fazendo o favor. Talvez seja bom. Quero usar este aqui. I had some of them didn't have it put on from last week, so we thought maybe that it would give a little better for today. Alguns o tinham para acendê-lo na semana passada, por isso achamos que talvez fosse um pouco melhor para hoje. I wanted to talk on it because it pertained to a dream a sister had. Eu queria falar sobre isso porque se trata de um sonho que uma irmã teve. I wonder if Sister Shepherd is in the church this morning.
Queria saber se a irmã Schiffer está na igreja esta manhã. I met her the other night, and the first time I'd seen the woman, actually, I didn't even know who she was. Eu a conheci a outra noite. A primeira noite que vi essa mulher, na realidade, eu nem sabia quem era ela. Is she? I guess she's not. Yes. Ela está? Suponho que não. Sim. Would you mind? Would it be anything out of the way if I referred to that dream, Sister Shepherd? You wouldn't mind, would you? A senhora se importa, seria inconveniente se eu me referisse a esse sonho, irmã Schiffer? A senhora não se importaria, não é? All right, all right. Muito bem, está bem. And before we approach that, let's bow our heads now again. E antes de abordarmos isso, inclinemos a cabeça agora outra vez. Gracious Heavenly Father, to Thee we give praise for all Thy goodness and mercy. Misericordioso Pai Celestial, a Ti damos louvor por toda a Tua bondade e misericórdia. And now quieten us down, Lord, that we might study the Word of the living God. E agora aquieta-nos, Senhor, para que estudemos a palavra do Deus vivo, as it comes to us through vision and is confirmed by the Holy Spirit, backed up by the Bible. Conforme ela nos vem através de visão e é confirmada pelo Espírito Santo, apoiada pela Bíblia. So we pray that you'll give us understanding that we might know what to do in these last days as we see the evil powers settling around us now. Por isso rogamos que Tu nos dê entendimento, que saibamos o que fazer nestes últimos dias, ao vermos os poderes malignos pondo-se em torno de nós agora. The battle, the final battle, is just about to be fought. A batalha final está a ponto de ser pelejada. Help us, Lord, Ajuda-nos, Senhor. as real warriors, strong. Let us keep the shield of faith up with the Word of God, the sword, and move forward. In Jesus' name, amen. Como verdadeiros guerreiros, fortes, deixa-nos manter o escudo da fé levantado com a palavra de Deus, a espada e avançar em nome de Jesus. Amém. Now, thinking of moving forward, a battle, like a battle set in array, ready to go into action. Agora, pensando em avançar uma batalha como uma batalha de tropas em ordem, prontas para entrar em ação, A real battle to fight the fight of faith. uma verdadeira batalha para pelejar a peleja da fé. Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with
with love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine.